irmãos, eu convido você a Tiago. Assim que você encontrar Tiago, no capítulo 3, se você pode ficar em pé. Tiago 3. Assim que você encontrar, se você pode, culto de ceia, dia 2 de julho, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Tiago, capítulo 3, nós estaremos lendo todo o capítulo 3 de Tiago. Carta de Tiago. Nós estamos dentro da possibilidade, sendo ministrado pelo Espírito Santo através dessa carta importante, Tiago, que diz o seguinte no verso 3, no capítulo 3, a partir do verso 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de frear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela, igreja, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A partir do verso 13, continuando o capítulo 3 de Tiago. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimentos de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Pai, em nome de Jesus, Deus. Pai, essa é a sua palavra. A sua própria palavra diz, se nós tirarmos um tio, Deus, ela perde todo o sentido. Que o Espírito Santo fale conosco, porque ela é
a sua palavra, que ela seja canal de bênção, que a gente entenda, que ela seja colocada no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Deixa eu passar um negocinho aqui, um spray. Hoje é culto de ceia. Então nós vamos novamente, quando acabar o sermão, a oração, depois a gente vai afastar um pouquinho, e aí a gente vai ficar em volta da mesa. Amém? Ah? Então pode ter algum barulhinho aí, depois a gente vai se ajustando. Amém? Então é importante a gente ter esse espírito. A base dessa mensagem hoje, a base, o que o Espírito Santo quer falar conosco hoje, são duas coisas importantes. A primeira, a mais difícil, dominar a nossa língua. Dominar a nossa língua. E a segunda, buscar a sabedoria do alto. Tiago, aqui, antes dele ir para o ponto da língua, ele começa a criticar o quê? Aqueles que se exaltam com grande conhecimento. Aqueles que, por terem tamanho conhecimento, e buscam esse conhecimento para se exaltar. Amém ou não? Então isso é condenável. Quantas e quantas pessoas buscam esse conhecimento para quê? Para se vangloriar. E não é só no mundo, não. É na igreja também. Sim ou não? Sim. Então, Tiago, ele condena esse autoconhecimento para se vangloriar. E nós temos que se cuidar por isso. Eu me lembro, isso eu já falei uma vez. Eu estava iniciando como professor de escola bíblica, já há alguns anos. E no início, irmão, né, você fica, né, você estuda, você ora, mas algumas dúvidas elas surgem. E nessa época não tinha muita internet. Então a pastora Ana ficava aqui e eu aqui. Então quando o irmão eventualmente fazia uma pergunta e eu olhava para ela, eu falei, ele não sabe. Então vou procurar. E eu estava dando o Antigo Testamento. E uma matéria difícil. E eu me lembro que na sexta-feira eu ia falar de um assunto que eu não estava dominando. Eu tinha pelo menos uma dúvida importante, que eu tinha certeza que alguém ia me perguntar, e eu tinha certeza que eu tinha que falar. E eu fiquei, puxa vida. E eu procurava e não entendia. Então eu procurei o quê? O mestre na igreja. Liguei para ele. Falei, mestre, tudo bem? Tudo bem. Dá para o senhor chegar um pouco mais cedo na escola bíblica, que eu estou com uma dúvida e eu gostaria que o senhor me explicasse. Tá bom, eu chego. Bom, a escola bíblica começava às 9, eu 8 horas estava lá. Esperando o pastor. E aí o povo foi chegando. Os professores, né, para tomar um café, os pastores. E eu lá aflito. Quando eu avistei o pastor, eu falei, puxa vida, que bacana. E quando ele chegou, eu falei, pastor, vamos conversar? Vamos. Pode falar qual é a sua dúvida. E estava no meio de todos os pastores, professores. A igreja era grande. Aí eu falei da minha dúvida. Pastor, eu estou com essa dúvida. O que ele fez? Ele começou a dar risada. Chegou para todos os pastores e falou, está vendo? E quer dar aula de escola bíblica. Isso é tão simples. É assim, assim, assim. Ele destruiu a minha vida. Aquele dia eu fui para casa tão chateado. Foi a primeira grande decepção que eu tive com o pastor. Porque ele não teve o quê? Não teve sabedoria. Ele foi tudo menos pastor. Ele foi tudo menos mestre. Ele sabia o que dar? Palavra, mas não sabia compartilhar a palavra. Né? Ele foi uma pessoa extremamente arrogante. Né? E depois desse dia eu fiquei tão decepcionado que eu nunca mais o procurei. E ele conhecia muito da palavra. Então, amados, quando a gente tem um conhecimento de vida,
Amém ou não? Principalmente a palavra de vida, não retenha. Então, o que o Tiago está querendo dizer para nós hoje é isso. Além disso, ele fala aqui no verso 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Por que ele fala isso, irmãos? Porque eu e você temos uma mania de pensar que nós não pecamos. Sim ou não? E a própria palavra de Deus diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos o quê? Nos enganamos. E isso não procede de Deus, procede de quem? Do maligno. Então, que em nome de Jesus, a gente reconheça as nossas mazelas, a gente reconheça o quê? A nossa vaidade. A gente reconheça o quê? Toda a nossa alma, tudo aquilo que está aí escondido, como Salomão. No final da vida, ele, puxa vida, eu errei. Temam a Deus. Eu ouvi tanta coisa, eu fiz tanta bobagem. Então, que em nome de Jesus, a gente, pelo Espírito Santo, a gente possa deixar o quê? O nosso comportamento, o nosso falar, o nosso andar nas mãos do Espírito Santo. Por uma simples razão. O nosso comportamento mostra quem somos. Amém ou não? Adianta você ser crente, você acreditar, você ler, você saber que se o seu comportamento não mostra, na verdade, o quê? Jesus Cristo. Sim ou não? De nada adianta, irmão. Então, as nossas atitudes, o nosso comportamento, ele fala muito mais alto do que as nossas palavras. E é justamente isso que Tiago, através do Espírito Santo, está nos trazendo hoje. E principalmente, o frear do quê? Da língua. E Tiago, ele usa o quê? Figuras da importância que é esse músculo pequenininho aqui, a língua, que destrói, que mata. Sim ou não? Eu tenho certeza que você conhece alguém da igreja que já foi pela língua o quê? Acusado, amaldiçoado. Sim ou não? Sim ou não? O presbítero Elias, ele estava falando da igreja perseguida. O que mais me chamou a atenção, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, que a igreja persegue a igreja. O cristão persegue o cristão, porque não tem sabedoria. A igreja está matando a própria igreja. Sim ou não? E nós falamos isso, o diabo, ele está lá fora só vendo. Ele chega para Deus, isso aí não é meu não. É a turma, é só a turma aí. Por quê? Pela língua. Sim ou não? Quantas e quantas e quantas igrejas que se dizem cristãs, matando por conta de um comportamento que não sabe acolher. Sim ou não? Isso acontece, está acontecendo. Então, que em nome de Jesus, nessa igreja não aconteça isso. Que a gente saiba realmente acolher. Que a gente saiba o quê? Falar, que a gente tenha esse freio. Porque o que o Tiago está falando do freio do animal, o que é? Que você freia o quê? A boca do cavalo, você freia e direciona o quê? Todo o corpo. Olha que figura de linguagem maravilhosa que ele está usando. O próprio navio. Uma peça pequena, que é o leme, uma peça absolutamente pequena conduz o quê? Todo o navio. Então, que em nome de Jesus, a gente possa, pelo Espírito Santo, ter o quê? Essa consciência. Porque o estrago aqui, ele é muito grande. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Às vezes nós não sabemos. Sim ou não? Às vezes nós não sabemos. Eu estava conversando hoje com a Ana, nós estávamos conversando hoje, e estamos orando, mas para a honra e glória do Senhor, se tudo der certo, no início do ano, nós vamos promover aquele curso de Casados para Sempre. Quem conhece? Casados para Sempre. É um curso, não é?
É uma apostila que foi desenvolvida nos Estados Unidos. Enfim, é um curso maravilhoso. Não é que a gente já ministrou algumas turmas, né? Irmãos, testemunhos de casais que juntos há vários anos ficam amargurados por palavras, por comportamentos, por detalhes. Tem uma lição dentro do contexto do curso de perdão, irmãos, que coisa maravilhosa. Coisas que estão o quê? Embutidas, estão guardadas há muito tempo. Então, só o Espírito Santo, ele faz com que o quê? A gente refaça a nossa vida espiritual. Para que a gente entenda em nome de Jesus o nosso comportamento. Porque a gente tem que dominar o quê? A nossa língua. A gente tem que dominar o quê? O nosso falar, ele é veneno mortal. Sim ou não? Ministérios destruídos, irmão, por maus conselhos, por mal fala, por mau ensinamento. Famílias destruídas por comportamentos inadequados. E o que Deus está falando aqui é que eu e você, que somos filhos de Deus, nós não podemos de uma só boca, de uma só fonte, jorrar o quê? Água salgada e água doce. Nós não podemos, da nossa boca, falar coisas bênçãos e falar o quê? Maldição. E a gente insiste, só eu não. Às vezes nós somos pegados, às vezes nós somos de surpresa, falamos alguma coisa. Não, mas você é pastor? Sim, eu sou pastor, mas eu sou um cristão como você, que às vezes se destempera. Então, quando eu estava lendo essa palavra hoje, irmãos, essa palavra é para que a gente tenha o que? Em nome de Jesus, a consciência nas nossas vidas de tudo que falamos, de tudo que agimos, para a gente não criar mágoas, para a gente não criar o que? Marcas, feridas e principalmente cicatrizes. Porque a palavra de Deus diz que a nossa mente, ela não pode ser cauterizada. Cauterizada é o quê? É uma cicatriz. Então, que em nome de Jesus, essa palavra, ela entre no nosso coração. Porque como nós vimos há pouco tempo, Jesus Cristo condena o morno. Sim ou não? Ele condena o morno. Jesus Cristo, ele condena o que foge do sim, sim e não, não. Quantas e quantas vezes nos nossos relacionamentos nós falamos sim, eu vou fazer e você não faz. Quantas e quantas vezes nos nossos relacionamentos nós prometemos e não cumprimos. Sim ou não? Então os nossos relacionamentos, principalmente de pais e filhos, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, muita sabedoria, que a gente possa, em nome de Jesus, frear e refrear essa língua. Eu posso ouvir um amém da igreja? Pelo Espírito Santo do Senhor. E é por isso que ele embala o quê? Que a língua está ligada ao quê? Ao comportamento de boa conduta. É desta forma que o Espírito Santo soprou na vida do Tiago e escreveu o quê? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante o quê? A sua boa conduta. Mostre as suas obras através de mansidão, de sabedoria e boa conduta. Faça um retrospecto. Em nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo do Senhor falar com você. Se você está tendo realmente essa mansidão de sabedoria, essa boa conduta. E principalmente, veja lá o verso 14. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja, amargurada e sentimento de rivalidade. Casamentos estão sendo destruídos por coração invejoso e amargurado e sentimento de rivalidade.
Parece que casais são rivais, casais inimigos, pais e filhos inimigos. Sim ou não? Rivais, amargurados, inveja. E tudo isso cai aonde? Cai aonde, irmãos? Essa palavra maravilhosa, dessa parte aqui que revela o quê? Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Ela é terrena, animal, porque o animal você não controla, e demoníaca. Quando eu li isso, irmãos, eu fiquei muito preocupado. Porque o nosso comportamento, às vezes, é um comportamento de anticristo. Eu, quando estava lendo isso aqui, eu chorei muito. Eu pedi perdão a Deus. Porque a gente não sabe o estrago que a gente faz. A palavra está dizendo aqui. Se a sabedoria não vem do alto, ela na minha vida e na sua vida, ela é o quê? Terrena, animal e demoníaca. É grave isso, né, igreja? Então, nós infelizmente, temos comportamento, às vezes, do anticristo, demoníaco. É grave isso ou não? É o que diz a palavra, não sou eu que estou dizendo. Isso serve para mim e para você, isso serve para toda a igreja. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é o quê? Pura, pacífica, gentil, amigável, cheio de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, irmãos. Amém ou não? O Espírito Santo quer falar hoje para nós é exatamente isso. Que a gente domine a nossa língua. Que a gente verifique os nossos comportamentos. Mas, fundamentalmente, que a nossa sabedoria, ela não seja terrena. Porque quando eu busco a sabedoria do homem, ela é uma sabedoria demoníaca. E quando eu estava estudando, estava lendo, estava orando, me veio Isaías dizendo, nós servimos o príncipe da paz, igreja. Amém ou não? Nós servimos o príncipe da paz. E o nosso espírito às vezes se esquece disso. O nosso espírito se esquece que quando a gente entra nessa igreja, o Espírito Santo do Senhor está nesse lugar. A gente muitas vezes se esquece que Jesus Cristo estará sentado na mesa conosco. Sabe por que a gente se esquece? Porque a gente não vê. Então o Espírito Santo do Senhor, ele está no meio da sua igreja. Jesus Cristo, ele está no meio da igreja. Deus, ele está no meio da igreja. Que em nome de Jesus Cristo a gente tenha sempre o quê? Essa consciência. Que a gente lute contra a inveja, que a gente lute contra a vaidade, que a gente lute contra os ciúmes, que a gente lute contra as almas, contra as obras da carne, mas fundamentalmente, que a gente se comporte de uma forma como Cristo se comportou. Porque a gente não sabe o estrago que isso tem. Amém ou não? Então, igreja, em nome de Jesus, antes de cear, antes de nós nos apresentarmos a Jesus Cristo que está aqui, antes de nós nos posicionarmos, nós vamos orar. Mas eu peço que você feche os seus olhos, igreja, não num ato religioso, que você feche os seus olhos, para que Deus possa te mostrar alguma situação, alguma palavra, alguma falta de sabedoria. Temos tantas. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor vai trazer à tona alguma situação para que você peça perdão, igreja. Esse é o momento, porque a palavra de Deus diz que a gente se examine. Esse é o momento de nós nos examinarmos. Alguma palavra que feriu,
né? O nosso cônjuge, uma palavra que feriu seu filho, uma palavra que feriu seu pai, um irmão. Somos canal de bênção. Somos canal de bênção não só na igreja, somos canal de bênção na nossa família, no nosso emprego, como foi colocado aqui. Pai, em nome de Jesus, Deus, que nesse momento, Pai, o Espírito Santo fale com cada um de nós, Pai. Que pelo Espírito Santo do Senhor, a gente se lembre de alguma situação, Pai, que a gente causou um desconforto, uma maldição. Pai, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra toda palavra que nós proferimos de forma maldita. Que caia por terra em nome de Jesus toda maldição que porventura saiu da nossa boca. Pai, em nome de Jesus Cristo, que através do seu Espírito Santo essa sabedoria venha do alto, Pai. É o que eu te peço, Pai. Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, Deus. Vai liberando em nome de Jesus mente de Cristo, um comportamento, Pai, para honrar e glorificar o seu nome. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai restaurando casamentos, Pai. Vai restaurando relacionamentos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, vai restaurando ministérios, Pai. Em nome de Jesus Cristo, vai restaurando relacionamentos na empresa. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai abrindo caminhos, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a gente inicie sonhos que venham de Ti. Que a gente sonhe, Pai, os sonhos de Deus. Que a gente esteja conectado ao Seu Espírito Santo através da Sua palavra. Que essa sabedoria, Pai, ela venha realmente do alto, que é Cristo Jesus. Que a gente saiba separar em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que vem do alto. Que a gente possa, em nome de Jesus, Pai, aprender mais de Ti. Que a gente ore mais, que a gente clame mais, que a gente jejue mais, Pai. São tempos difíceis, Deus, mas que pelo poder do Espírito Santo, a gente busque a santificação que vem do alto. Pai, em nome de Jesus, nós agora vamos cear com o Senhor, Jesus. É um mandamento do Senhor, que o Senhor esteja presente. Pai, se faça presente, que a gente possa sentir as suas vestes brancas passeando. Pai, que a nossa mente, o nosso coração esteja voltado a Ti, Jesus, nesse momento. Tira toda incredulidade. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Espírito de Cristo, nos tome agora. Nos dê uma experiência real. É o que eu te peço, Pai. Às vezes somos tão duvidosos da Sua palavra. Pai, estamos aqui. Nos rendemos a Ti. Em nome de Jesus eu oro, Pai. E que nesse momento, nessa ceia, a gente possa se examinar. Que a gente esteja juntos, Pai, para honrar e glorificar. Que o Senhor possa sondar a cada um de nós, Pai. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vamos nos preparar para a ceia, para a honra e glória do Senhor. Se vocês puderem